Boa noite, pessoal. Meu nome é Karen Letícia Santos Souza. Meu RU é 1824-950. Eu estudo Pedagogia na Unitri em Santa Cruz do Sul. E eu estou aqui para desenvolver o vídeo do meu portfólio. Hoje, minha proposta de ação vai ser sobre a importância do alimento. O meu público-alvo são as crianças. E a idade são crianças de 7 anos. Como eu teria que escolher um tema que tivesse a ver com a cultura da minha cidade, que é Pantano Grande, eu escolhi a importância do alimento, porque em 1936 foram criados os grandes primeiros açudes aqui em Pantano. E a partir disso iniciou grandes lavouras de arroz e a construção de grandes engenhos de arroz também. E isso foi considerado uma das grandes primeiras economias da região, que seriam esses engenhos, que foi onde começou aqui no Pantano. E, pessoal, essa atividade, ela crescia e ela era fonte geradora de muitos empregos, pois era praticamente tudo feito de forma manual. E como as atividades arrozeiras, elas duravam aproximadamente de 4 a 5 meses, que era a ocasião em que era dispensado novamente o pessoal de estiva, de corte, da parte industrial. Sendo assim, eles tinham necessidade de explorar outros ramos também, como o corretivo de calcário e de caulim, que também eram abundantes no subsolo aqui de Pantano. Então eu escolhi contar um pouquinho sobre isso aqui na minha cidade, que seria o plantio de arroz, e desenvolver esse plano de aula nesse tema. Bom, qual são os objetivos desse plano de ação, né? Esse plano de aula que foi elaborado em cima dessa cultura aqui de Pantano Grande. É conscientizar a importância do alimento, especificamente o arroz, a sua importância na alimentação diária e a valorização e reconhecimento da nossa origem. Então, esses são os objetivos desse plano de aula. Então, pessoal, vou fazer para vocês agora a apresentação do mascote desse trabalho, tá? Que é o mascote Pantaninho. Então, esse aqui é o mascote do trabalho, que é o mascote Pantaninho. Apresento para vocês. Ele é o símbolo do trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do arroz, tá? Que é pra gente fazer com que as crianças elas tenham um conhecimento maior sobre os alimentos, inclusive o arroz, que é a parte escolhida desse plano de aula. Então, as propriedades do arroz são a vitamina A, cálcio, vitamina D, vitamina C, ferro, vitamina B6, magnésio, tá? Então, aqui a gente viu, então, as propriedades do arroz, que é para fazer as crianças terem um conhecimento maior disso. E a gente vai falar sobre a importância do arroz na alimentação das crianças. A importância do arroz na alimentação das crianças é que o arroz, ele tem a energia que a criança precisa para enfrentar a rotina do dia a dia. A gente sabe que as crianças têm uma energia de sobra e o arroz tem isso que as crianças precisam. E também, gente, ele promove mais saciedade e também evita que as crianças eles recorram ao consumo de coisas mais, que a gente chama de porcarias, que é o consumo de alimentos que é ultraprocessados, como biscoito, salgadinho, fritura, essas coisas que a gente gosta também, que a gente sabe que as crianças gostam. Então, o arroz, ele promove mais saciedade e faz que evite que as crianças procurem esse outro tipo de alimentos. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre os benefícios do arroz na saúde, tá? Ele é rico em carboidrato,
que tem como benefício principal para a saúde o fornecimento de energia, que pode ser rápida, mas ele também tem aminoácidos, vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Então, isso é um pouquinho, né, dos benefícios que ele traz para nossa saúde. Então, por isso que pelo fato de ter que escolher uma coisa que fosse parte da cultura da minha cidade, como é uma história que começa lá quando a cidade de Pantano começou, e isso foi uma das coisas que gerou vários empregos aqui. Foi por isso que eu escolhi falar sobre o plantio de arroz na cidade de Pantano Grande. E desenvolver esse plano de aula sobre a importância do alimentos para as crianças, foi bem interessante desenvolver todo esse trabalho. Então, os critérios de avaliação que eu, né, vou utilizar, que será considerado satisfatório todos os alunos que participarem e desenvolverem os conhecimentos sobre a importância do arroz, tá? E os recursos que eu utilizei para a criação do mascote, que é o nosso mascote Pantaninho, tá? Eu utilizei arroz, que é o assunto do nosso trabalho, recortes e lã, os recortes para fazer os olhos, o nariz e a boca dele, e a lã para fazer o cabelo do mascote Pantaninho. Então, aqui eu deixo registrado mais uma vez o nosso mascote. Espero que vocês todos tenham gostado do meu trabalho, que foi desenvolver sobre uma cultura aqui da minha cidade de Pantano Grande. Um abraço, tchau, tchau.